Oi pessoal, tudo bem? Já acessou aí as nossas aulas anteriores, já trabalhou com aulas 1 e 2, já fez os exercícios, tirou suas dúvidas, entendeu melhor como é que funciona aí a relação língua-linguagem, as funções de linguagem? Bom, então bem-vindo! Você já está preparado para trabalhar com a ideia de variação linguística. Variação e mudança linguística. Pessoal, o que se sabe é que de uma maneira ou outra, as línguas sempre mudam com o tempo. E isso tem acontecido à medida que elas são faladas, né? À medida que elas são usadas para comunicação entre as pessoas. E os códigos não permanecem, eles permanecem estáveis, mas eles não permanecem imutáveis. Bom, o que se quer dizer com isso? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aí com a ideia de, será que é só a norma padrão que vale? Será que é só do jeito que eu escrevo, o que eu falo, que está certo se comunicar em língua materna? Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo então, vem para as telas, olha lá, 1, 2, 3 e já, arrase no Enem, é isso aí. Nós vamos à aula de variação linguística, sim, e vamos observar juntos algumas definições que possivelmente você já conhece, você já ouviu falar. Para refrescar nossa memória, vamos falar dessas definições e entender como elas se aplicam ao mundo que queremos desvendar agora. Vamos lá. Pessoal, olha lá. O nome da aula é variação e aqui eu trago a definição de variedade linguística. É cada um dos sistemas em que uma língua se diversifica em função da possibilidade de variação de seus elementos, diferentes vocabulários, pronúncia, morfologia e sintaxe. Muito bem. Para fazer uma analogia, pessoal, nós não temos diferentes variedades de produtos? Por exemplo, feijão. Tem uma série de variedades de cor e tamanho de grãos e inclusive de especificidade para que eles servem, para os pratos com que eles ficam melhores, não é isso? Muito bem. Arroz. Também um sem número, com misturas inclusive com outros grãos, etc, etc. Muito bem. Uma série de outros produtos e alimentos do nosso consumo tem variedades diferentes, de acordo com, veja, fui dizendo, tamanho, cor, misturas aqui e acolá. É a mesma coisa, gente, de maneira mais complexa, mas que acontece com a língua. Ela se mistura, se transforma, vai sendo em alguma medida deixada de lado em alguns aspectos, em algumas de suas formas, para ser substituída por outras formas, ok? Então é assim que acontece. Vejam lá, então, variedade linguística, as diferentes formas de diversificação de um mesmo sistema, de uma mesma língua, certo? Muito bem. O que vem a ser dentro da variedade, dentro dessas formas, dessas possibilidades? O que vem a ser a norma culta ou padrão? É a denominação dada à variedade, a essa variedade dentre as demais, dentro do conjunto das demais, dos membros da classe social de maior prestígio dentro de uma comunidade de falantes. Como assim, prof? O que tem a ver classe social com fala e escrita? Pessoal, se nós formos observar como é que foi constituída a língua portuguesa no Brasil, como é que ela foi trazida, aplicada, como é que foram sendo transformadas as suas regras e quem foi responsável sempre por registrar a língua, nós vamos observar que, sim, nós temos uma predominância e, obviamente, uma excelência, uma elitização dos usos e das regras linguísticas. Por quê? Porque dominar, gente, certas variedades de língua sempre foi uma expressão de poder. Haja vista quem era permitido ir à escola no Brasil, colônia no Brasil até o início do século XX, né? É depois da metade do século XX, então não é tão antigamente assim, é logo ali na esquina do tempo, que o Brasil começa de maneira mais geral a colocar nas escolas as suas crianças e os seus adolescentes. Mas ainda assim, de maneira gradativa, passo a passo. Então o que acontece, gente, é que à medida que um conjunto pequeno de pessoas tem acesso aos diferentes níveis, inclusive ao maior nível de escolarização num país, é esse grupo que vai determinar qual é o padrão de língua a ser utilizado. É esse grupo mais escolarizado, mais bem-sucedido econômica e socialmente. Então, isso não acontece só no Brasil, só em português, né, pessoal?
A ideia de norma padrão, de relação entre língua e poder, entre domínio linguístico e poder, acontece em todos os países e acontece, olha, só para situar vocês um pouquinho mais atrás aí, desde o Império Romano. Quando os romanos impunham a sua língua, por quê? Porque só negociavam nela. Então eles não chegavam nos povoados e diziam assim, olha, fale a minha língua. Não, eles chegavam negociando em latim, ou seja, quer conversar comigo? Fala em latim. O que acontece aqui, e nesse exemplo de língua padrão, de escolha de uma variedade culta, pessoal, é justamente isso, suba. Se você não alcançar a minha variedade, você ficará nessa sua variedade com menor prestígio, ainda que se comunique bem, não terá as mesmas chances que tem quem se comunica. É mais ou menos assim que funciona, embora, pessoal, as relações aí sejam bem mais complexas e mereçam estudos mais detalhados a respeito, né? Não se esqueçam, eu estou informando a respeito do que ocorre, relatando só, ok? Muito bem, vamos seguir mais um pouquinho então? Vimos as duas definições aí básicas para o trabalho nessa nossa aula, pessoal. Variedade, norma culta ou padrão. Aí, como eu sei que sempre tem gente que gosta de ler uma coisinha a mais, né? Além do que a gente estuda aqui, então olha só, eu vou tratar com vocês aqui do preconceito linguístico também, vou dizer como ele existe, como ele se faz, e se você quiser dar uma olhadinha, é um bom livro, é bem didático esse, O Preconceito Linguístico, do linguista e professor Marcos Banho, ou uma novelinha linguística que ele escreveu também para explicar como isso se dá, que chama A Língua de Eulália, tá? Então, se vocês quiserem, é bem legal entender melhor como se dá isso. Aqui é a definição, pessoal, ó. O que é preconceito linguístico? É o julgamento negativo sobre os falantes em função da variedade linguística que utilizam. É só uma especialização do preconceito, né, gente? Preconceito, de maneira geral, é um julgamento negativo. Preconceito linguístico é um julgamento negativo sobre a variedade que algumas pessoas usam, beleza? Sigamos lá. Bom, pessoal, além da variedade culta ou padrão, que é aquela ensinada na escola, que consta na nossa gramática prescritiva para uso e tudo mais, e que é a que nós devemos utilizar na nossa redação do Enem, sim, ela é exigida sim, inclusive tem uma competência só para isso, a competência 1, né? Nós vamos tratar disso na aula de redação, não se preocupe, mas só para você ter a associação aí da aula de língua com a aula de redação, tá bom? Então veja lá, nós temos outras variedades, além da norma padrão. Por exemplo, sociais e regionais. Tem a ver com o nível de escolaridade, com a ascensão social ou estagnação do sujeito e com a região em que ele nasceu, em que ele mora, enfim, né, que ele tem as suas relações. E aí, pessoal, coloco uma brincadeira muito conhecida em termos de língua, né? E aí, compadre, firme? E outro diz, não, futebol. Bem, pessoal, uma piadinha linguística essa, mas que dá a noção para nós do quê? De uma variante, de uma forma aí de se usar os R's em lugar de L no português brasileiro, que tem a ver justamente com a região do país em que essas pessoas moram, né? Em geral, pessoal, quem é que conversa assim? Em geral, conversa assim quem justamente se trata assim, ó, os compadres. É uma linguagem mais interiorana, mais rural, principalmente na região sudeste e centro-oeste do país, tá? Então, vejam, é um exemplo, né, de variedades sociais e regionais, como eu poderia trazer outras aqui, que não tratassem só da pronúncia, né, da troca do L por R, mas eu poderia trazer, por exemplo, as que trocam as palavras, a escolha de léxico diferente, aipim, mandioca, macaxeira, né? Embora muitos insistam que elas são diferentes, são produtos, são tubérculos de natureza diferente, elas são usadas assim intercambiavelmente nos supermercados, inclusive, né? Para destinar um mesmo produto, uma mesma raiz, ok? Muito bem. Outra, pessoal, olha lá. E aí, orelha? Aí, beleza, mano? Beleza, só. O que achou da orelha? Cabeça. Quer dizer, pessoal, aqui também é um código o quê? Social, né? É uma variante social de nível de escolaridade, de local, de grupo de falantes mesmo, ok? Segue lá.
Variedades estilísticas. Olha só, isso aqui eu poderia tratar como uma variedade estilística também? Também, por quê? Porque eu estou usando gíria, não é isso? Olha, beleza, mano, só. Aliás, eu estou só usando gíria aqui, né? Praticamente. Aí tem outra, ó. E aí, mano, tá afim de dar uns rolé hoje? Qual é? Vai topar a parada? Vê se desencana. Morou, velho? Bom, a gente tá cheio de gírias aqui e isso é uma maneira de trabalhar com variedade estilística. Não dá para esquecer, pessoal, que gíria é um jargão utilizado e reconhecido por um grupo restrito de falantes, tá? Beleza, joia, vamos observar isso, falantes, ok? Aí você tem um outro exemplo, vejam que eu coloquei aqui um outro exemplo de jargão que também é de uma variação estilística. O que nós tivemos agora em 2016, precisamente, gente, no dia 28 de fevereiro, nós tivemos os 30 anos do Plano Cruzado. E aí o economista, o Edmar Baixa, que foi um dos idealizadores do Plano Cruzado e depois do Plano Real também, ele deu uma entrevista sobre os 30 anos do Plano Cruzado, o primeiro plano depois da ditadura militar. E aí olhem o que diz na chamada da entrevista, pessoal. 30 anos depois do Cruzado. Indexação ainda é o problema, diz economista. Bom, a gente poderia dizer o que aqui? Que ele está falando em economês, que é o jargão de um caderno mercado, né? De um caderno de negócios, de um caderno financeiro de um jornal, não é isso? Por quê? Porque todo mundo, qualquer falante, entende o que é indexação, gente? Não entende, é o jargão, é o conjunto de vocabulário técnico para aquele filão do conhecimento, para aquele nicho de conhecimento. Ok? Então, tá lá também a variação estilística. Olha só, pessoal, aí eu quero comentar um pouquinho com vocês como é que existem as misturanças aí, como é que isso se percebe na comunicação oral e escrita. Veja o que diz lá, o que é possível inferir sobre a mensagem a seguir. É uma imagem empregada já há mais de 10 anos, gente, é a primeira vez, numa prova de segunda fase de redação da Universidade Federal do Paraná. E essa imagem aí aparecia como uma solicitação do candidato, do estudante, redigir uma nova mensagem para o dono da oficina mecânica, a fim de que ele pudesse ser entendido por mais clientes e conquistar mais clientes. Olha só, veja o que a gente tem de informações aí. Alta mecânica diesel aqui do Gordo, Cruzeiro do Norte, serviço de tratores em geral, montagem de motores e tende nas fazendas, assistência técnica, reforma de colhedeira e implementos. Bom, primeiro que precisa organizar a vida aqui para entender qual é a mensagem, né? Dá para organizar e dizer o que é. Ah, é uma automecânica que é do Gordo. Tem diesel aqui. Fica em Cruzeiro do Norte. Tem serviço de tratores em geral. E o que ela... Montagem de motores, assistência técnica. E ela tem um diferencial muito legal. Ela atende nas fazendas. Você não precisa levar seus instrumentos de trabalho, né? Seus materiais agrícolas, eu não quero falar a palavrinha que eu vou usar aqui embaixo, né? Mas já vou dizer qual para consertar lá na automecânica do Gordo. Ele vai até a sua fazenda para consertar. E pessoal, isso na zona rural é muito importante, viu? Tá bom. E daí diz o seguinte, reforma também de colhedeiras e o que a gente tem aí? O que são esses implementos, pessoal? Aí demanda um pouco de pressuposto, de inferência também, né? São o quê? Implementos agrícolas. Ah, então é isso, ó, eu não queria usar a palavrinha antes para não dizer, você não precisa levar seus implementos agrícolas para consertar, porque eu já ia dar a resposta dos implementos aí, né? Então assim, gente, percebam, será que o Gordo com a sua automecânica conseguiu transmitir a mensagem que ele queria? Conseguiu, porque em geral, como é que vai funcionar nesse grupo de falantes aí de uma zona rural ou de uma zona intermediária entre o rural e o urbano, indo ao rural?
vai funcionar principalmente uma propaganda de boca a boca. Vai dizer ali onde tem aquela propaganda, onde fica a automecânica do gordo. Você pode chamá-lo que ele vai até a sua fazenda. Olha, que joia! Então, praticamente essa parede, essa propaganda na parede, seria mais um indicador geográfico, gente, do que propriamente a mensagem que ela transmite estaria em questão. Entende? Então, o que pode ser, do ponto de vista da norma padrão, um problemão, para o gordo aqui da automecânica não é. Por quê? Porque a parede que ele pintou aí, que ele desenhou com os rabiscos de propaganda dos serviços dele, funciona como um marcador de local e não necessariamente como informação do serviço, certo? Então, só tomar esse cuidado sempre para perceber, pessoal, que nós temos diferentes maneiras de nos comunicar de acordo com a ocasião, tá? Então, nem sempre a norma padrão vale, nem sempre outras variantes, outras variedades servem, ok? Segue lá comigo, ó. Puxa, mas daí, peraí, não entendi, será que repetiu sem querer? Não. Essa mesma imagem, gente, do gordo apareceu, olha lá, numa prova do Enem de 2012, na segunda aplicação. Já contei para vocês de primeira e segunda aplicações, né? Então tá aí, a mesmíssima imagem numa questão de linguagens do Enem 2012. Dá uma olhada com a prof lá, o que acontece, ó? O enunciado diz o seguinte: os textos relativos ao mundo do trabalho geralmente são elaborados no padrão normativo da língua. No anúncio, apesar do enunciador ter usado uma variedade linguística não padrão, vejam, a gente já tinha comentado isso, né? Não é padrão. Ele atinge seus propósitos comunicativos. Por quê? Quer dizer, por que motivo o gordo, apesar de ter escrito desse jeitão, atingiu os propósitos comunicativos, conseguiu transmitir a mensagem? Por quê, pessoal? Porque os fazendeiros podem contar com a comodidade de serem atendidos em suas fazendas? É por isso que ele atingiu, será? Porque a parede de uma casa é um suporte eficiente para a divulgação escrita de um anúncio. É mesmo, gente? É o mais comum da gente ver? É o mais eficiente a gente ver parede de casa com anúncio? Na parede, não com uma placa do lado, na parede, é isso? Não, né? Então tá, vamos voltar. Porque a letra deforma, torna a mensagem mais clara, de modo a facilitar a compreensão. Queridos, letra deforma ou cursiva, o bicho pega aqui porque a gente não sabe exatamente o que está ligando no que, né? Então não é o problema da letra aqui, ok? Os mecânicos especializados em máquinas pesadas são raros na zona rural. Amores, aqui conhecimento de mundo, né? Se um mecânico especializado em máquina pesada for raro na zona rural, onde é que ele vai ser abundante? Onde é que vai ter muitos, tá? Cuidado. O contexto e a seleção lexical permitem que se alcance o sentido pretendido. O contexto, zona rural ou passagem para a zona rural, e a seleção lexical, o diesel, os plementos, quer dizer, respeitando aí a variedade, os usos locais, são o charme, são o jeito de se comunicar, são os aspectos que dão credibilidade, inclusive ao gordo. Será? Vamos ver? É isso aí mesmo, pessoal. Contexto e seleção lexical, né? A comodidade de ser atendido nas fazendas, pessoal, é um dos aspectos, mas não é o motivo pelo qual o gordo faz sucesso, não. O motivo, com certeza, é o fato dele ser compreendido, apesar de estar bem distante da norma padrão, né? De ser compreendido pelo contexto em que ele põe essa propaganda, pelo lugar, né? E pela seleção lexical, que deve ser o quê? Muito próxima da maneira como as pessoas falam naquela região, ok? Então tem esses cuidadinhos aí na hora de perceber como as variedades são empregadas em diferentes situações e adequadas a essas diferentes situações. Segue lá mais um pouquinho comigo, vamos estudar um pouquinho mais essa história aí, hein? Olha lá. Assunto do e-mail aí, prova de português. Oi, Ju, tudo bem? Sabe, eu estava pensando uma coisa, hoje na aula de português eu estava percebendo que lá a gente tem que escrever tudo certinho e bonitinho. E isso é um problema. O português atrapalha meu internetês,
porque quando eu chego em casa vou conversar com o pessoal na net e escrevo em português. Isso também acontece com você? Beijos, Dé. Pessoal, olha que importante aqui, dá pra gente discutir horas a fio só sobre esse e-mailzinho aqui da mocinha aqui para outra, né? Gente, o que é importante aqui? O internetês é mais um jeito de registrar, seja o português, seja qualquer outra língua, né? É um jeito que faz o quê? Que escreve com mais proximidade, com maior proximidade da fala, em virtude do quê? Da rapidez, né? Então você procura associar melhor o som que você produz mais rapidamente a um signo aí, a uma representação gráfica, para você conseguir ter mais rapidez, porque você tem que digitar rápido, principalmente quando está em bate-papo, né? Quando está no WhatsApp, você tem que digitar rápido, com a mesma fluidez que você estaria conversando com aquela pessoa. Então é mais um mecanismo de realizar a língua, é mais uma variedade, gente. O que não pode é a brincadeira que a mocinha faz aqui, diz, ó, o meu português interfere no meu internetês. O que não pode acontecer essas coisas, é um interferir no outro. Cada um tem sua adequação no momento e no local devidos, ok? Beleza. Mudança linguística, pessoal. Uma mudança é sempre fruto de uma variação, ok? Ou seja ela lexical, seja ela sintática, de qualquer natureza, mas sempre uma mudança é fruto de uma variação. Nem toda variação acarreta mudança. Nem todo uso de gíria hoje, daqui a 30 anos, vai ser reconhecido, né? Então, por exemplo, só um exemplo aí. Nem todo estrangeirismo que hoje entra na língua portuguesa vai ser referido e reconhecido daqui a 30 anos. Tem isso também. Vamos observar uma questão do Enem, reproduzida a seguir, para exemplificar isso, como a mudança é fruto da variação e a mudança ocorre com o passar do tempo. Vê lá comigo, ó. Um trechinho de texto do Carlos Drummond de Andrade, questão do Enem. Acontecia o indivíduo apanhar constipação, ficando perrengue. Mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à botica para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era tísica, feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos, lombrigas. Antigamente. Agora observe, né, uma outra possibilidade. Como é que eu teria aqui uma outra possibilidade de perceber esse texto, né? Como é que seria? Bom, ele apanhava constipação, hoje a gente diz gripe, hoje a gente diz, quer dizer, são outros mecanismos, pessoal, de se mostrar essa novidade, né? De mostrar novas palavras na língua. Aqui, ó, observe a outra versão do texto anterior em linguagem atual. Vejam lá, ó. Antigamente, acontecia o indivíduo apanhar um resfriado, ficando mal, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à farmácia para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose, a tísica era a tuberculose, gente, olha só, né? Feia era a sífilis. Antigamente os sobrados tinham assombrações e os meninos, vermes, né? Então vejam, ela fica mais reconhecível nessa nova versão? Com certeza. Agora vamos analisar juntos. Comparando-se esses dois textos, verifica-se que na segunda versão, nesta última que acabei de ler, houve mudanças relativas a quê? Ao vocabulário, a construções sintáticas, pontuação, fonética ou regência. Na verdade, o que trocou de uma para outra é vocabulário, é o nome dado às coisas, né, gente? Então, eu tenho que perceber aí, não é mudança de pronúncia, não é mudança de ordem das coisas, mas mudança de vocabulário. Joia, joia. Agora, olha a outra, pessoal, que é bem importante aqui. Dá uma olhada comigo, porque ela é bem irônica, bem legal, ó. É uma espécie de texto satírico aí, de poeminha do Luiz Fernando Veríssimo, chamado Capitulação. Delivery, até para telepizza, é um exagero. Há quem negue. Um povo com vergonha da própria língua já está entregue. Bom, diz assim, letra A. O título dado pelo autor está adequado, tendo em vista o conteúdo do poema? Justifique sua resposta.
Pessoal, primeiro, o título. Quantos de vocês reconheceram e sabem o que significa capitulação? Hein? Capitulação, gente, é rendição. O quê, professora? Como assim? O que é isso? Olha, por exemplo, dizer que um inimigo capitulou em face do outro na guerra. É o quê? Ele se rendeu, né? Ele perdeu para o outro. Então, capitular é render-se, é submeter-se, baixar a cabeça, subjugar-se, ok? Muito bem. Então, quer dizer, pelo número de pessoas que nem reconhece a palavra aí do outro lado, acho que o Luiz Fernando Veríssimo tá certo, né? Por quê? Porque nós não conhecemos determinadas palavras bem expressivas da língua, mas todos nós conhecemos o que significa o delivery, que é o entrega em casa, entrega em domicílio, entrega a domicílio, né? Beleza. E nós já tínhamos essa expressão entrega a domicílio quando o delivery foi importado. Então é por isso que ele diz que é um exagero, já existia essa palavra, né? Então por isso letra B lá, ó. O exagero que o autor vê no emprego da palavra delivery se aplicaria também à telepizza? Justifique sua resposta. Bom, peraí, precisa entender essas coisas, né, gente? Ó, telepizza tem dois radicais aqui. Um deles, né, pizza do italiano, e o tele é um radical grego. E aí a gente teria a informação de telepizza, de um disque pizza, né? E o que a gente tem no delivery? É uma outra situação. Telepizza foi criado porque não existia uma expressão para significar isso que se quer dizer. Quer dizer o quê? Pedir a pizza por telefone, não precisar ir até lá, né, para pedir. O delivery surgiu, foi importado para a nossa língua quando nós já tínhamos o entrega em domicílio ou entrega em casa. Ou seja, ele veio substituir para conferir mais status uma expressão que nós já tínhamos. Portanto, não é a mesma coisa que telepizza, ok? Uma sobre preconceito linguístico, pessoal. Venham cá, olha lá. Trechinho do livro que eu mostrei a capa para vocês. Vejam lá. O preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe uma única língua portuguesa digna deste nome, e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo, escola, gramática, dicionário, é considerada sob a ótica do preconceito linguístico errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente. E não é raro a gente ouvir que isso não é português. Não seria raro e difícil a gente ouvir que a propaganda da automecânica do gordo não é português. É português, gente, para aquele contexto, para aquele local, para aquela situação, ok? Vê comigo o restante da questão, olha lá. Aqui, aê. Sob o ponto de vista do autor do texto, considere as seguintes afirmativas. As pessoas que discriminam quem fala planta e não planta, bolso e não bolso, por exemplo, desconsideram que a língua portuguesa é composta de inúmeras variedades. Pode ser, né? Bacana essa constatação. As pessoas que moram em Curitiba falam corretamente, pois têm uma boa pronúncia, como acontece com a letra E, por exemplo, no final da palavra leite. Quer dizer que pronunciar leite ou leite está errado, é isso? Então você só pode pronunciar leite. Acho que não, né? Tá meio estranho isso. As pessoas têm modos próprios de falar dependendo das condições concretas em que se encontram. E isso contribui para a riqueza da língua portuguesa. A ideia das variedades linguísticas, pessoal. As pessoas que não frequentaram a escola não sabem falar corretamente, porque não puderam aprender a gramática da língua portuguesa. Quer dizer que quem não frequentou uma escola não consegue se comunicar oralmente? É isso? Vamos observar o que está correto aí, pessoal? Olha lá. 1 e 3 são verdadeiras, ou seja, verdade, quem discrimina não percebe as variedades e os modos das pessoas falarem são próprios, dependendo da situação concreta em que elas se encontram. Dá uma olhadinha, a gente refina mais as habilidades sobre esse tema da mudança e da variação linguística, porque ele é evidente, ó, ele é pontual, cai todos os anos em formato de questões assim como essa que nós vimos, sempre no Enem. Arrase no Enem, bons estudos, já já nos vemos mais aí em outra aula.